Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Vamos começar então lá de trás e ir para frente e montar a nossa seleção e explicar um pouquinho do porquê, né? Goleiros, a gente tem Bento, Léo Jardim e o Rafael. Eu acho que o Rafael foi convocado muito por já ter jogado com o Dorival no São Paulo, um pouco por gratidão e para ser terceiro goleiro e beleza, não acho que vai jogar. Eu acho que aqui o confronto fica muito entre o Bento e o Léo Jardim, são dois bons goleiros. Eu tenho um pouco pé atrás, talvez, com o Léo Jardim, porque existe uma sina do goleiro que joga em time ruim e que parece que é muito bom. Só que quando ele vai jogar em time bom, ele não é tão bom assim. E aí eu te explico. É, por exemplo, o Vasco toma 50 chutes por partida. Ele faz 45 defesas. O Vasco toma 5 gols. A tendência é que essas bolas entrem nos mais difíceis. Os chutes mais difíceis são os que entraram. Né? Então, no fundo, ele não é um bom goleiro, porque ele tomou esses gols difíceis. Ele defendeu os chutes fáceis, porque o time dele permite chute fácil. E aí, quando você joga contra equipes mais elaboradas, equipes mais complexas, é, basicamente você só vai ter essas chances dos chutes difíceis. E o goleiro que toma esses gols, ele na verdade não é bom, ele é um fake bom, sabe? Isso acontece muito com esses goleiros do Brasil que jogam em times como Goiás, Juventude, Curitiba, Vasco, que são times que estão mal no momento. E aí passam muita impressão de que são bons, não são tão bons assim. Eu acho que o Bento é um goleiro mais preparado, mais experiente e que foi chamado para ser esse cara também, né? Então eu acho que ele merece a oportunidade de ser o goleiro titular. Dupla de zaga. Eu acho que não tem muito como escapar do Beraldo, né? O Beraldo é o melhor zagueiro provavelmente que nós temos para jogar na seleção, considerando o Marquinhos, que não pode jogar hoje, né? Não pode jogar nessa parada FIFA, né? Tá lesionado. Então eu coloco o Beraldo, que tá jogando hoje no PSG, joga muita bola, já é titular lá no PSG, então confio muito nele. E cara, o outro zagueiro é uma incógnita, porque era para ser o Marquinhos, mas o Marquinhos se lesionou. Então, é difícil saber quem que o Dorival ele escalaria. Mas se eu fosse o técnico, eu acho que todos os três zagueiros aqui, eles têm capacidade de jogar pela seleção brasileira, tá? Eu gosto de todos eles. O Fabrício Bruno é um excelente zagueiro. O Murilo é um excelente zagueiro, um pouco mais jovem. E o Bremer é um zagueiro que já jogou a Copa do Mundo, é mais testado na Europa, né? Então eu acho que pela experiência, eu iria de Bremer, tá? O Murilo e o Fabrício Bruno estão indo pela primeira vez e eu acho que é muito importante a experiência da seleção, do treino, da vivência, já é muito diferente, eu acho que conta muito. Mas é, eu acho que vale muito pela experiência e talvez entrar para jogar um pouco. Só que para ser titular, para mim é o Bremer, tá? Pela experiência que já tem de seleção. Lateral esquerda, eu não acho que o Ayrton Lucas esteja muito preparado para ser lateral esquerdo titular da seleção, não. É um reserva competente, mas também nada muito além disso. Para mim, o Wendel é o lateral esquerdo da seleção. Lateral direita, sem muito mistério, eu acho que o Ian Couto é um excelente lateral direito. Talvez é mais pro futuro da seleção. Hoje eu iria de Danilo, lateral forte, lateral coerente ali na Juventus. Experiente, acostumado. Então eu coloco o Danilo para dar sustância para essa linha de zaga que é muito jovem também, né? Tem que levar isso em consideração. O Bento é jovem, o Beraldo é jovem, o Bremer é um pouco. O Wendel eu não tenho certeza. Mas eu acho que é importante ter a figura do Danilo aí. No meio, né? Aqui a situação começa a ficar mais complicada. Porque a gente tem três posições e o ataque do Brasil ele vai ser composto, na verdade. Vamos pôr o ataque primeiro, né? O ataque é, porra, não tem muito o que falar. É Vinícius Júnior na esquerda, é Rodrigo na direita. Ponto. São dois pontas. Né? E aí você pensa aqui no centroavante. O Savinho foi chamado só para conhecer. Eu acho que o Galeno e o PP não têm muita capacidade técnica de ser jogadores da seleção. A verdade é essa, na minha opinião, tá? O PP, quando já jogou na seleção, foi mal demais da conta. Não sei porque chamou ele de novo. O Rafinha é excelente jogador, mas ele é ponta direita, então ele é para revezar com o Rodrigo. E aí você tem a centroavância aí, que seria Galeno, Richarlison. Galeno é ponta esquerda.
Endrick e Richarlison para ser os centroavantes da seleção. O Richarlison até que vem relativamente bem. Talvez ele seja o escolhido para ser o titular, mas eu particularmente jogaria com o Endrick. Eu jogaria com essa linha jovem, que seria o ataque do Real Madrid em algum momento, né? De Vinícius Júnior, Endrick e Rodrigo. Eu acho muito interessante a gente já começar a testar eles juntos. Porque, querendo ou não, o futuro da seleção é esse, né? O futuro da seleção é esse ataque. Então acho que é muito justo você ter esses três. No meio, e aí considerando que a gente está jogando com um centroavante e dois pontas, né? E sem Neymar, que talvez tivesse que ter um espaço aqui nesse time. O primeiro nome que vem aqui que a gente tem que colocar é o Lucas Paquetá. Para ser esse meio de campo, camisa 10, que vai conectar a defesa e o ataque, o cara da visão de jogo. Ele tá jogando muita bola no West Ham, muita bola no West Ham. E, cara, eu acho que ele é o ponto central desse time. Se a gente não tivesse o Paquetá, esse time ia ficar desconjuntado. Porra, ele tá bem demais no futebol inglês. É o craque lá do West Ham e eu acho que ele tem muito a trazer como esse homem de ligação que um dia já foi o Neymar, né? O Neymar antes era atacante, depois ele recuou e agora tá lesionado. Eu acho que o Paquetá é o herdeiro dessa camisa 10 e o cara que vai levar o Brasil aí nas futuras Copas. O responsável por ser esse craque do meio de campo. Pra mim, o Lucas Paquetá. E a gente precisa de um pouco de defesa aqui também, né? Então vamos por um volante. Cara, um volante mais defensivo, acho que o Pablo Maia também foi mais a passeio, não acho que ele tenha condição de jogar perto desses outros caras. O André, não acho que ele vive um bom momento no Fluminense. Foi mal contra o Flamengo, bem mal. Não tá jogando bem. Não gosto da participação do André no time da seleção nesse momento também. Acho que ele tá abaixo e precisa se provar ainda. Não foi vendido para Europa, tá preso no Fluminense, pode ter um ano bem ruim no Fluminense, que pode até vir a prejudicar a carreira dele, tá? Então vamos ver como é que vai ser essa questão. Não coloco o André também. Pra mim, cara, o Andrés Pereira não é um cara tanto de marcação como a gente precisa. Ficaria muito entre aqui, e nem o Douglas Luiz, né? Pra mim seria, na minha opinião, eu gosto muito do João Gomes fazendo essa função mais de caçador. Não sei se dá pra fazer essa. Não dá, né? Não dá. Mas o João Gomes ficar como um caçador, posicionado aqui atrás do Lucas Paquetá. Um cara mais pra destruir, porque também a Inglaterra vem muito forte. A Inglaterra tem um time ofensivo e a gente vai precisar se defender um pouquinho. Então acho que o João Gomes é muito necessário para correr atrás desses caras e dar essa caça que o Brasil precisa. E aí a gente precisa de mais um meio de campo que consiga trabalhar a bola, né? Um cara que seja mais um meio termo entre a defesa e o ataque. E aí, na minha opinião aqui, a gente tem três nomes que ficam brigando por essa vaga, que é o Andréas Pereira, o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz. E vai depender muito do que o Dorival vai querer. Ele vai querer um cara mais ofensivo? Andréas Pereira é esse cara. Ele vai querer um cara mais defensivo? Talvez Bruno Guimarães, talvez Douglas Luiz seja esse cara? Não sei. Mas eu não tô gostando muito do Bruno Guimarães no momento. O time dele tá mal, o Newcastle, a ele tá mal, na minha opinião também no Newcastle. Não vem se mostrando um jogador no momento muito bom. E pra mim ficar entre o Andreas Pereira, que tá num grande momento no Fulham, e o Douglas Luiz, né, no Aston Villa, se eu não me engano. Eu iria de Douglas Luiz para ser também um cara um pouco mais na defesa, né? Então, no fundo, esse time ficaria com dois volantes atrás, o Paquetá de meio de campo e os três atacantes pontas com centroavante. Eu acho que esse seria o desenho, com o Douglas Luiz podendo ser esse cara também da ajuda no primeiro passe e o João Gomes, um cara mais marcador e que poderia ser uma válvula de escape, né? Poderia ser um efeito surpresa, um cara chegando lá na frente. No Wolverhampton, ele vem fazendo isso, né? No Wolverhampton, ele vem, às vezes, pisando na área, mas de surpresa, aquele elemento surpresa. E eu acho que isso pode ser importante para a seleção também. Eu não sei como é que esse jogo vai se dar. Eu imagino que a Inglaterra, até por estar jogando em casa, tem um certo domínio das ações do jogo. E o Brasil tem que primeiro tentar trabalhar num contra-ataque, tentar controlar a situação, para depois pensar em controlar o jogo com pós de bola. E até pelos desfalques e pelo time que o Brasil vai pôr em campo, esse é um time muito jovem, né? Se você pensar aqui,
Beleza, muitos já jogaram Copa do Mundo, né? Mas são todos muito jovens. O Vinícius Júnior é um garoto, o Endrick é um garotão, Rodrigo também, João Gomes, o Paquetá, Douglas Luiz, o Beraldo, Bento. Todos eles são jogadores muito jovens. Você tem poucos jogadores experientes, como a seleção já teve nos momentos atrás, né? A gente acabou de ver uma outra imagem lá da seleção, né? Em Wembley. Pô, que você tinha um monte de jogador experiente, pô, Marcelo, Renato Augusto, sei lá, o Alisson, que é um goleiro experiente, Marquinhos, velho de guerra. Né? Então, assim, o time do Brasil, na teoria, é um time bem mais experiente do que esse. Mas é esse que a gente tem pra jogar, né? Esses dois confrontos. Que eu adoro esse time. Eu acho esse time muito bom. Eu não acho que o Marquinhos talvez tenha mais espaço, não, cara. Talvez nem o Neymar, viu? Talvez nem o Neymar. O goleiro Alisson e o Ederson acho que são um upgrade ao Bento, mas eles estão fora, né, por lesão. E, cara, de resto, sendo bem sincero, não sei se muita gente tem muito espaço aqui não, cara. Casimiro, talvez, pra jogar na vaga do João Gomes ainda. Mas o Casimiro também já não tá legal no Manchester United. Esses caras jogam muito na seleção pelo nome que tem, pelo que já foram, e não necessariamente pelo que são hoje, né? Neymar, Casimiro, Marquinhos, não acho que ninguém mais esteja no seu auge. E não sei se dariam conta não numa Copa do Mundo, que é daqui a 3 anos, né? Esse ano é ano de Olimpíada, então a Copa do Mundo é em 2026. Pô, eles vão estar velhos. Eu não sei se eles vão jogar mais, né? Eu acho que a gente já tem que começar a treinar esse time jovem, esse time de garotos, e ir treinando outros garotos, colocar o Bruno Guimarães, colocar o André, colocar o Andréas Pereira, colocar pra jogar, tá ligado? Coloca esse Galeno pra jogar, põe o Rafinha pra jogar, nas laterais, põe o Iacolto pra jogar, o goleiro a gente já tá jogando, põe esses caras na zaga, tipo assim, renova o time, procura opções. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil nesse momento, em dois amistosos que não valem nada, mas que valem um pouco de moral no sentido de como que o Brasil de fato está posicionado perante as maiores seleções do mundo, né? Isso a gente não sabe direito. Não pelo menos esse novo Brasil que a gente vai construir agora, né, para a próxima Copa. Então eu acho que é muito interessante já fazer esse teste e entender se o Brasil tá no ponto. O Brasil tá no ponto. O Brasil é esse time aí que a gente precisa, é esse time que vai dar que vai dar o necessário, tá ligado? Não sei. Mas eu acho que vale muito a pena a gente treinar e para fazer acontecer